Imagine um universo espelhado onde tudo que conhecemos, das estrelas ao nosso próprio corpo, possui uma contraparte inversa, uma gêmea oposta. Essa é a antimatéria, um dos conceitos mais misteriosos e fascinantes da física moderna. Mas o que é exatamente a antimatéria? Por que ela é tão rara no universo que conhecemos? E como os cientistas estão tentando usá-la para desvendar os segredos da existência? Hoje, exploramos essa fronteira intrigante entre a ciência e o desconhecido. Para entendermos o que é antimatéria, primeiro precisamos explorar a matéria, aquilo que compõe tudo ao nosso redor, desde o ar que respiramos até as galáxias mais distantes. A matéria é formada por partículas subatômicas como prótons, nêutrons e elétrons, que, juntas, constroem átomos. Cada uma dessas partículas possui características fundamentais, como massa e carga elétrica. Por exemplo, o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron é neutro, sem carga. Essa combinação de partículas forma a base de tudo que percebemos fisicamente no universo. Mas, no início do século XX, uma pergunta começou a intrigar os cientistas. E se cada partícula tivesse uma contraparte oposta, com características invertidas? Essa hipótese, embora parecesse absurda na época, começou a ganhar força quando Paul Dirac, em 1928, desenvolveu uma equação matemática que previa a existência de partículas com carga elétrica oposta às partículas que conhecemos. Por exemplo, se o elétron tem carga negativa, deveria existir uma partícula equivalente com carga positiva, o pósitron. Esse conceito deu origem à ideia de antimatéria, uma forma de matéria completamente oposta à que conhecemos. A antimatéria é, essencialmente, o espelho da matéria. Enquanto as partículas da matéria têm propriedades específicas, como carga e direção de spin, as partículas da antimatéria possuem as mesmas propriedades, mas invertidas. Um átomo de antimatéria seria composto de antiprótons, que têm carga negativa, orbitados por pósitrons, que têm carga positiva. Essa inversão não afeta a estabilidade dessas partículas, mas cria uma condição muito especial. Quando matéria e antimatéria entram em contato, ocorre um fenômeno chamado aniquilação. Nesse processo, ambas se destroem completamente, liberando uma quantidade colossal de energia em forma de luz. Essa propriedade de liberar energia é o que torna a antimatéria tão fascinante e perigosa ao mesmo tempo. Uma pequena quantidade de antimatéria pode produzir uma energia incomensurável, equivalente a milhares de toneladas de explosivos convencionais. Para se ter uma ideia, 1 grama de antimatéria, ao se aniquilar com 1 grama de matéria, liberaria energia suficiente para alimentar uma cidade pequena por dias. Embora esse conceito pareça saído de um filme de ficção científica, a antimatéria não é apenas uma teoria. Os cientistas já conseguiram criar partículas de antimatéria em laboratório, e até mesmo estudá-las em aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, LHC, no CERN. Porém, produzi-la em grandes quantidades é extremamente difícil, caro e perigoso, já que qualquer interação com matéria comum levaria à destruição instantânea de ambas. Mas a antimatéria não está limitada a experimentos controlados. Ela é real e existe no universo. Alguns eventos cósmicos, como raios cósmicos colidindo com a atmosfera da Terra, geram partículas de antimatéria naturalmente. Além disso, acredita-se que grandes quantidades de antimatéria podem ter existido nos primórdios do universo, logo após o Big Bang. No entanto, aqui surge um dos maiores mistérios da ciência. Por que a matéria domina o universo, enquanto a antimatéria parece ter desaparecido quase completamente? Essa simetria ainda é um enigma, e resolvê-lo pode ser a chave para compreendermos a origem do cosmos. Compreender o que é antimatéria nos leva a questionar os fundamentos da existência e a enxergar o universo sob uma perspectiva muito maior. É um conceito que não apenas expande os limites do conhecimento humano, mas também desafia nossa compreensão da realidade. A antimatéria, apesar de sua raridade em nosso cotidiano, não é apenas um conceito teórico ou restrito aos laboratórios científicos. Ela existe no universo e desempenha um papel importante nos mistérios que ainda estamos tentando desvendar. Mas onde, exatamente, a antimatéria está presente no cosmos? Para responder a essa pergunta, precisamos explorar desde as maiores estruturas do universo até os eventos mais energéticos que ocorrem no espaço. Comecemos pelo nascimento do universo. De acordo com o modelo padrão do Big Bang, acredita-se que, nos instantes iniciais da criação, matéria e antimatéria existiam em quantidades iguais. Porém, quando essas duas substâncias entravam em contato, elas se aniquilavam, liberando energia. O que intriga os cientistas é que, por razões ainda desconhecidas, sobrou muito mais matéria do que antimatéria no cosmos.
Essa desigualdade, chamada de assimetria bariônica, é um dos maiores mistérios da ciência moderna. Onde foi parar toda a antimatéria que deveria estar presente? Embora a antimatéria pareça ausente em larga escala, ela ainda pode ser encontrada em fenômenos naturais. Uma de suas fontes são os raios cósmicos, partículas altamente energéticas que viajam pelo espaço. Quando esses raios atingem a atmosfera da Terra, eles colidem com os átomos presentes no ar, produzindo partículas de antimatéria, como pósitrons. Esse processo ocorre constantemente, embora em pequenas quantidades, e é detectado por instrumentos especializados, como os telescópios de raios gama. Outro lugar onde a antimatéria pode ser encontrada é em torno de buracos negros e estrelas de nêutrons. Essas regiões extremas do espaço, onde a gravidade é incrivelmente intensa, são laboratórios naturais para a criação de partículas de alta energia. Quando a matéria é acelerada e comprimida em velocidades próximas à da luz, pode ocorrer a produção de pares de partículas de matéria e antimatéria. Esses pares, no entanto, geralmente se aniquilam rapidamente, emitindo energia que pode ser detectada por observatórios espaciais. Os pulsares, que são estrelas de nêutrons altamente magnetizadas e que giram em velocidades absurdas, também estão associados à produção de antimatéria. Quando essas estrelas emitem partículas de alta energia, elas podem interagir com outras partículas no espaço, gerando pósitrons e outras formas de antimatéria. Estudos recentes com telescópios espaciais, como o Fermi Gamma Ray Space Telescope, sugerem que os pulsares podem ser uma das maiores fontes de antimatéria na Via Láctea. Mas talvez a maior concentração de antimatéria detectável esteja no centro da nossa galáxia. Observações com raios gama indicam que existe uma região em torno do núcleo galáctico onde há uma quantidade significativa de produção de pósitrons. A origem exata dessa antimatéria ainda é debatida. Pode estar relacionada à aniquilação de partículas de matéria escura, à interação entre estrelas e buracos negros, ou até mesmo à atividade intensa das supernovas. Além desses fenômenos naturais, o homem também conseguiu criar antimatéria em laboratórios, especialmente em aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, LHC, no CERN. Nestes experimentos, os cientistas conseguem produzir antiprótons e outros antipartículas por curtos períodos de tempo. No entanto, manter essa antimatéria estável é um desafio, já que qualquer contato com matéria comum causa sua aniquilação. A quantidade de antimatéria produzida em laboratórios é extremamente pequena, menos de uma fração de grama, e seu custo é astronômico, tornando-a inviável para usos práticos atualmente. Apesar disso, a possibilidade de grandes quantidades de antimatéria em outras partes do universo é uma questão intrigante. Algumas teorias sugerem que podem existir galáxias inteiras feitas de antimatéria. No entanto, se isso fosse verdade, seria necessário haver barreiras naturais que impedissem o contato direto entre matéria e antimatéria, o que causaria explosões de energia massivas e facilmente detectáveis. Até agora, não há evidências concretas de que tais ilhas de antimatéria existam. Em resumo, a antimatéria pode ser encontrada em fenômenos raros e extremos no universo, como raios cósmicos, regiões ao redor de buracos negros, pulsares e no centro de galáxias. Embora não possamos vê-la em larga escala como vemos a matéria, ela está presente como um lembrete das forças misteriosas que moldaram o cosmos. Com cada nova descoberta, a ciência se aproxima de entender o papel da antimatéria no grande quebra-cabeça do universo. A antimatéria, com suas propriedades únicas e capacidade de liberar quantidades inimagináveis de energia, desperta tanto fascínio quanto cautela. Ela não é apenas um conceito teórico. Suas potenciais aplicações futurísticas são impressionantes, mas os perigos associados ao seu uso e manipulação não podem ser subestimados. Vamos explorar como essa substância pode ser usada, as possibilidades que ela abre para a humanidade e os riscos que sua utilização pode trazer. Uma das aplicações mais promissoras da antimatéria é no campo da medicina. Atualmente, uma forma de antimatéria já é utilizada em um exame chamado tomografia por emissão de pósitrons, ou PET scan. Nesse procedimento, uma pequena quantidade de pósitrons é introduzida no corpo do paciente. Quando essas partículas interagem com os elétrons do corpo, ocorre uma aniquilação, liberando radiação gama. Essa radiação é capturada por detectores, permitindo aos médicos criar imagens detalhadas do interior do corpo e diagnosticar doenças como câncer com mais precisão. Esse é um exemplo claro de como a antimatéria já está salvando vidas e contribuindo para o avanço da medicina moderna. No entanto, as aplicações da antimatéria vão muito além da medicina. No campo da energia, ela tem o potencial de revolucionar completamente a forma como produzimos e consumimos energia.
Quando matéria e antimatéria se encontram, toda sua massa é convertida em energia, seguindo a famosa equação de Einstein, I igual mc sobrescrito 2. Isso significa que apenas 1 grama de antimatéria poderia gerar uma quantidade de energia equivalente à explosão de dezenas de milhares de toneladas de TNT. Essa eficiência energética supera qualquer tecnologia atual, tornando a antimatéria uma candidata teórica para alimentar naves espaciais em viagens interestelares. A exploração espacial é, de fato, uma das áreas onde o uso da antimatéria é mais especulado. Motores de propulsão baseados em antimatéria poderiam levar humanos a Marte ou até mesmo a outros sistemas estelares em tempos muito menores do que os alcançados pelas tecnologias atuais. Isso porque a energia liberada pela aniquilação de matéria e antimatéria pode ser usada para gerar um impulso imenso, ideal para superar as limitações de combustível químico. Apesar de ser uma visão futurista, a criação de naves movidas à antimatéria ainda enfrenta desafios gigantescos, como o custo exorbitante de produção e armazenamento seguro. E é justamente aqui que começam os perigos da antimatéria. Qualquer interação entre antimatéria e matéria leva à aniquilação, liberando uma enorme quantidade de energia de forma instantânea. Isso faz da antimatéria uma arma em potencial com poder destrutivo sem precedentes. Em teoria, um dispositivo que utilizasse antimatéria como fonte de energia poderia destruir cidades inteiras com quantidades minúsculas de combustível. Felizmente, o custo de produção e a dificuldade de armazenamento tornam essa possibilidade inviável no momento. Mesmo assim, as implicações éticas e de segurança continuam sendo discutidas em círculos científicos e políticos. Outro grande desafio é o armazenamento seguro da antimatéria. Como ela não pode entrar em contato com matéria comum, ela deve ser mantida em condições extremamente controladas. Os cientistas utilizam armadilhas magnéticas para suspender partículas de antimatéria no vácuo, evitando que toquem qualquer superfície. No entanto, essas armadilhas requerem tecnologia avançada e são muito caras de operar, o que limita o uso prático da antimatéria em larga escala. Além disso, a produção de antimatéria é extremamente ineficiente. Mesmo os maiores aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, produzem apenas frações de gramas de antimatéria, e a um custo que chega a bilhões de dólares por grama. Essa dificuldade torna a antimatéria uma das substâncias mais caras do universo, e sua utilização em larga escala ainda é mais uma questão teórica do que prática. Por fim, há também questões filosóficas e éticas envolvidas. Se conseguirmos dominar o uso da antimatéria, isso poderá levar a avanços incríveis, mas também representará uma ameaça caso caia em mãos erradas. É um recurso que pode tanto beneficiar a humanidade quanto causar destruição em uma escala inimaginável. Em resumo, a antimatéria é uma faca de 2 gumes. Suas aplicações potenciais na medicina, energia e exploração espacial são empolgantes e revolucionárias, mas os perigos associados ao seu uso e os desafios técnicos são igualmente imensos. O futuro da antimatéria depende de como seremos capazes de lidar com sua complexidade e poder, e se escolheremos utilizá-la para o progresso ou para a destruição. Uma coisa é certa, a antimatéria é uma janela para o desconhecido, oferecendo à humanidade um vislumbre das possibilidades infinitas do universo. E agora chegamos ao ápice dessa jornada pelo universo da antimatéria. Imagine um futuro onde dominamos essa força invisível e poderosa. 1 grama de antimatéria, apenas isso, teria o poder de iluminar cidades inteiras por dias ou impulsionar naves até os confins do espaço. Esse mesmo grama, porém, poderia apagar civilizações em um piscar de olhos. A antimatéria não é apenas um recurso, é um paradoxo. Representa o auge do conhecimento humano, mas também o limite entre a criação e a destruição. Ela está além de tudo que conhecemos, desafiando nossa compreensão de energia, matéria e existência. O grande mistério que envolve a antimatéria não é apenas sobre como ela funciona, mas sobre como a humanidade escolherá usá-la. Será que conseguiremos superar os desafios técnicos e éticos para transformar a antimatéria em uma fonte de progresso? Ou nos perderemos na ganância e no medo, permitindo que essa descoberta se torne um símbolo de destruição? No universo, as forças que criam são as mesmas que destroem. E a antimatéria é o reflexo perfeito disso. Uma força tão perigosa quanto promissora, tão fascinante quanto assustadora. A antimatéria nos ensina que, às vezes, a maior batalha não é contra as forças do universo, mas contra nós mesmos e as escolhas que fazemos. Cada avanço científico traz consigo uma responsabilidade que pode moldar os rumos da humanidade. Estamos prontos para lidar com uma energia tão poderosa? Será que a curiosidade e o desejo de explorar o desconhecido vencerão nossos medos e limitações?
Deixe essas perguntas ecoarem em sua mente e reflita sobre o papel que a ciência, a ética e a humanidade têm nesse universo vasto e misterioso. Se este vídeo despertou sua curiosidade, compartilhe-o com amigos e familiares. Deixe seu comentário sobre o que acha do futuro da antimatéria e como ela poderia transformar nosso mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos que exploram os mistérios do cosmos e da ciência. Afinal, o desconhecido sempre estará à nossa espera, e juntos, podemos desvendá-lo.